Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de duas grandes paixões da sociedade brasileira: futebol e ideologia. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos? Bom, como nós sabemos, o futebol sempre foi uma grande paixão nacional. Ele sempre foi símbolo de uma certa consagração da nossa unidade social e também foi sinônimo de pacificação, tanto social quanto política. Pelo menos até a Copa das Confederações em junho de 2013, né? Porque, como nós sabemos, apesar da vitória da seleção canarinho, o saldo histórico foi bastante decisivo. Assistimos a uma série de manifestações que questionaram tanto a representatividade quanto a legitimidade de muitas de nossas instituições. E a repercussão histórica e internacional foi decisiva. Saca só a propaganda da Anistia Internacional. Bom, dali em diante, eu e vocês, conhecemos um pouco da história, né? Nos parece que, assim como o futebol, a política brasileira anda tomando de 7-1. Então, quem sabe não seria interessante a gente recuperar um pouquinho da nossa história e voltar no momento em que, de fato, o futebol era sinônimo de unidade social. Voltemos então à Copa do México em 1970. Pelé na entrada da área passa com mel e açúcar para Carlos Alberto chutar de primeira. Brasil tricampeão mundial 4, Itália 1. Festa total no México. Na invasão da torcida, os mexicanos procuraram de todas as maneiras guardar uma recordação do que foi a maior seleção de todos os tempos. Como você sabe, eu e você já tratamos de ditadura na Unicamp e o link está aqui, em nosso vídeo. Volte lá e confira a nossa aula. A Unicamp fez questão de enfatizar e atualizar uma revisão historiográfica que determina e aponta como diferentes setores civis ajudaram a manutenção do regime militar. Sendo assim, a Unicamp, ao dialogar com essa historiografia, deixa claro: a ditadura foi civil e militar. Agora, a Unesp, ela nos aproxima do imaginário social do governo do Médici, ao nos trazer dois cartazes cujos slogans dizem Brasil, ame-o ou deixe-o, ou então ninguém segura esse país. Slogans que, como nós sabemos, fazem questão de traduzir as conquistas esportivas e a euforia econômica como sinais de progresso histórico. E como nós sabemos, essas foram marcas do chamado milagre econômico brasileiro. Aqui um papo rápido a respeito de economia. Como você se lembra, o famoso PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, foi um pacote de medidas heterodoxas. Isso quer dizer que o Estado aumentou a sua capacidade de interferência em setores energéticos e investiu pesado na infraestrutura, ao mesmo tempo que flexibilizou as regras do mercado trabalhista e deu maior autonomia ao Banco Central. E um dos cabeças por trás dessas medidas é o famoso Antônio Delfim Neto. Pesquise mais a respeito, porque ele também foi um dos ideólogos do governo Lula. Agora, convenhamos, é preciso reconhecer que esse chamado milagre econômico brasileiro também provocou o aumento das desigualdades econômicas e regionais e também foi simultâneo aos chamados anos de chumbo. Isto é, eles coincidiram historicamente, mais uma vez, foram simultâneos ao período de maior repressão social. E aqui uma dica, claro, cinematográfica para vocês: assistam a um filme chamado O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias,
para vocês terem uma pitada, ou melhor dizendo, um ponto de vista bastante sutil a respeito desse momento histórico. Acompanhem as cenas. A gente não tá indo porque a gente quer. Quando vocês vão voltar? Bia, vamos. O que você tá fazendo aqui? Eu vim ficar com meu avô. E aí, sacaram a sutileza do filme para tratar da repressão social? Ao conferir o filme, você vai notar que os pais sempre estão presentes justamente pelas suas ausências. Ou melhor dizendo, você vai notar a sombra do regime militar justamente por aquilo que falta na família e na infância do garoto. E podemos dizer que uma forma da ditadura encampar, isto é, camuflar realidades políticas como essa, era justamente investindo pesado na associação das conquistas esportivas com o progresso material, como nós vimos nos cartazes e veremos no enunciado da questão 42 da Unesp de Inverno de 2016. Acompanhe a leitura do enunciado. Observe os cartazes. O da esquerda diz: até 1964, o Brasil era apenas o país do futuro, e então o futuro chegou. O outro diz: ninguém mais segura este país. Esses cartazes, divulgados durante o regime militar brasileiro, buscavam. Como você vê, ambos os cartazes trazem as cores nacionais e slogans que contêm palavras que evocam progressismo, vigor e potencialidade histórica. Sendo assim, vamos às alternativas. A letra A responde à questão, porque ela traduz o enunciado ao exigir do candidato, ou melhor dizendo, da população, a aderência ao espírito de nacionalidade. A letra B, bem, você não vai ficar questionando e repudiando os valores nacionais em um regime militar, convenhamos. A letra C, sim, a ditadura até que contestava suas oposições políticas, mas que fique claro, no plano das armas. A letra D até que pode te encantar se você estiver desavisado ou desavisada, porque convenhamos, o esporte na questão é o pano de fundo, ele não está estampado no enunciado. E a letra E, cá entre nós, é um delírio, né? O filme que nós indicamos na aula de hoje, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, sim, é um filme que vale ser visto. Primeiro porque é cinema nacional, e segundo porque é um filme de grande sensibilidade poética, ao retratar o convívio no regime militar a partir do ponto de vista de um garoto, cujos pais estão se dedicando à luta armada e então ele é deixado com o vizinho do avô. E dentre outros temas, vocês vão acompanhar tanto as questões em torno das heranças judaicas do vizinho do avô, como também as próprias descobertas da infância do garotinho. Agora, se eu e vocês toparmos uma conversa mais sofisticada sobre como funcionam as ideologias, então se preparem. Deem um pulo aqui no YouTube. Aliás, nós vamos deixar o link desse filme aqui na descrição do vídeo e procurem mais a respeito de Zizek, do Guia Pervertido da Ideologia. Vale a pena conhecer. Agora se prepara, porque é um filme que você vai ter que assistir algumas vezes. E nós ainda voltaremos para tratar dele. Bem, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais das abordagens que os vestibulares fazem a respeito de ditadura civil-militar. E continue nos acompanhando, mande suas dúvidas, críticas, sugestões, as suas indicações de filme e lembre-se que vocês podem acompanhar os nossos roteiros e os filmes dos quais tratamos aqui na descrição do vídeo, tá certo? Continue nos acompanhando, abraços fortes e até a próxima!